Lucas 10, 38 a 42. Está lá na tela, nova versão internacional. Eu tenho a Corrigida e Fiel aqui, tenho a NVI no meu tablet aqui, tenho lá na tela também. E nós faremos sempre o comparativo das palavras que vamos usar aqui. Tema da mensagem de hoje: qual tem sido a prioridade da sua casa? Prioridade é tudo, irmãos. E o que é importante é o que tem valor. Quantas vezes nos metemos por caminhos procurando coisas secundárias, trocamos coisas de grande valor pelas coisas que não têm valor. No sermão do Senhor Jesus, Jesus dá logo uma aula de prioridade total, dizendo: não junteis tesouros na terra, onde o quê? Traça e ferrugem, tudo consome. Mas ajunteis o quê? Tesouros no céu, onde o quê? Nem a traça, nem a ferrugem podem destruir. Né? Jesus nos dá uma lição de prioridade o tempo todo no seu sermão do monte, porque sabe Jesus o que tem valor eterno, e sabe Jesus o propósito de Deus para o homem. E eu queria pegar uma cena do cotidiano de Jesus, e como na entrada de Jesus numa casa, numa conversa com uma família, tá? Marta, Maria e Lázaro, uma conversa com a família, e a cena se dá especificamente com as duas irmãs donas da casa. Ele vai tratar assim de prioridade, e vai nos mostrar que nossa casa precisa pensar e cuidar das prioridades do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, a palavra do Senhor diz assim, eu começo lendo a palavra da Escritura. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Literalmente, manda ela se tocar, Senhor. Estou pedindo ajuda. 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem crê, diga amém. Qual tem sido a prioridade na sua casa? Vamos orar? Senhor, abençoe sua igreja, que sua palavra possa fluir nesta noite aos corações. Agradeço o privilégio que tem de voltar aqui no culto de famílias. O último culto, o pastor Gilson Bifani esteve conosco, e hoje retorno a este púlpito como pastor da igreja a trazer uma palavra ao rebanho que o Senhor me confiou. Me ajude, como tem me ajudado no dia de hoje, a rever minhas prioridades e a pensar sobre tudo aquilo que tem valor no reino do Senhor. É a minha oração, a oração da sua igreja, que já pede que o Senhor coloque o nosso coração no tesouro precioso do Evangelho do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Estamos no trecho final do capítulo 10. Você já sabe que, na verdade, esse texto anotado aqui é um material exclusivo do evangelista Lucas. Só Lucas conseguiu olhar para essa cena diária do cotidiano de Jesus, e pelo Espírito Santo de Deus, é o evangelista Lucas que nos dá a visão de uma Marta solícita, de uma Marta laboriosamente empenhada em servir ao Senhor, querendo honrar Jesus com coisas materiais. Mas ao mesmo tempo é Lucas que nos dá uma visão de uma Maria que serve ao Senhor, permitindo que Ele lhe sirva porções da verdade, porções do Evangelho. Por que eu estou escolhendo esta cena de casa, de duas mulheres, do cotidiano de Jesus, para pregar num culto de família? Irmãos, temos que ter muito cuidado com as nossas prioridades e entender que nós podemos fazer coisas boas, muito boas, mas muitas vezes em detrimento daquilo que é importante. Eu imagino que quando o Senhor Jesus chega na casa de Marta e Maria, que eu quero dispensar a cena, o olhar que tenho dos nossos comentaristas do texto, quem receber o estudo melhor vai ter muito mais informação do que vou dizer aqui, mas eu imagino que Jesus não chega nesta casa sozinho. E vou dizer uma coisa para você: Marta não era uma mulher daquelas que tem pouco hábito com tarefas da casa, ao contrário, ela se mostra conhecedora do serviço da casa. Se Marta está aflita, ela tem um bom motivo. E se Marta está preocupada e pedindo ajuda, ela não quer egoisticamente tirar Maria dos pés de Jesus e dizer: fique aqui, porque se eu estou no ruim, você fica também. Não é este o coração de Marta.
Tanto é que Marta não sofre uma repreensão de Jesus, mas apenas o quê? A recolocação de uma prioridade. Marta é crente, Marta é serva, sabe, Anselmo, Marta é útil, Marta é boa gente para o reino de Deus. Marta é aquela moça maravilhosa que quando chegamos na casa, como Jesus deve ter chegado, com a sua comitiva, sabe, Vânia, Jesus não anda sozinho, ele está andando com a sua comitiva. Imagino Marta pensando, meu pai, quanto de água eu vou ter que colocar nesse feijão para alimentar essa gente toda. Imagine uma casa em que ela tem 3 pessoas para comer, Marta, Maria e Lázaro, são 3 pratos e 3 copos. Chegou uma caravana, ei Miriam, chegou uma caravana, abre a arca, tem que tirar aquela louça guardada. Não é simples, para quem está em casa não é simples. Minha esposa sabe, minha esposa me conhece e sabe como eu sou preocupado, ela fica apavorada. Chega o pessoal em casa, você fica desesperado, eu fico, e corta guardanapo, e abre não sei o quê, e ela fala, calma homem das mãos inquietas, eu digo, são minhas mãos, porque chegaram convidados para a nossa casa. O que eu estou dizendo é que Marta está totalmente bem intencionada, espiritualmente muito bem motivada, e para servir a Jesus e os discípulos, veja, ela tem que fazer o que tem que fazer. Mas o que me chama a atenção é como Jesus demonstra para aquela mulher a hora certa de fazer a coisa certa, para as pessoas certas, pela motivação certa, estabelecendo um link de prioridade. Sabe, irmãos, tem o que pode ser antes, tem o que pode ser depois. E o que é para depois não pode entrar na frente do que tem que ser antes. Talvez você tenha até confundido o que eu disse, mas é isso que eu disse mesmo e está dito, né? Tudo que vem depois e tudo que não é prioritário deve esperar o que tem anterioridade, o que é primordial para então depois ser realizado. Olhando assim, eu quero então deixar com os irmãos então pelo menos 4 lições do que eu entendi, o Senhor Jesus nos demonstrou com o assunto prioridade na casa de Marta e Maria. Primeiro, eu queria colocar como alerta primeiro e como uma consideração. Faço 3 considerações e uma afirmativa. Vamos colocar na tela a primeira consideração, por gentileza. Pode passar o texto, já foi lido. Primeira consideração, vamos ler juntos a número 1. Considere com cuidado quem você recebe. Quando você receber alguém, considere a importância que tem receber esse convidado, abrir a sua porta. Aqui, irmãos, eu não estou colocando que você tem que receber Jesus com restrições, e não é isso, mas eu estou colocando que quem recebe pessoas na sua casa é você, e quando você recebe uma pessoa, tem que estar preparado para tudo aquilo que essa pessoa vai trazer. Quando Marta recebeu Jesus, perceba que ela recebe Jesus com uma visão de serviço cristão muito útil, vai para a cozinha, vai para as panelas, vai para os pratos, vai para os copos, vai para o serviço, porque ela sabe que Jesus e sua caravana têm necessidades. E ela foi fazer o que é certo, bom e justo. Mas quando ela percebe sua irmã ouvindo aquela boa mensagem e percebe o seu apreço e sua pressa de atender as necessidades dos convidados, ela incomoda Jesus e pergunta, Senhor, não te importas que ela fique e eu sozinha com tudo isso que temos que fazer? Ali se estabeleceu, irmãos, a linha de prioridade máxima. Por quê? Aqui eu quero colocar o primeiro aspecto, pode colocar o próximo slide. Jesus, meus irmãos, Jesus quer ter acesso, literalmente, quer ter acesso à sua casa. Quando somos cristãos e temos a palavra de Deus em nossas mãos e confiamos que Deus quer nos visitar e abençoar a minha casa, a minha esposa e os meus filhos, o que eu estou pregando e dizendo é, Ele quer ter acesso à nossa casa. Sabe, Rodrigo, Miriam, não podemos fechar quartos para Jesus. Não podemos ter computadores onde Jesus não entra. Não podemos ter cadernos onde eu escreva coisas que Jesus não pode ver. O que nós estamos dizendo é que quando abrimos a porta, deixemos Jesus nos incomodar com as nossas prioridades. Deixemos Jesus nos sacudir com as intenções do reino e deixemos Jesus falar, veja, todas as verdades que Ele precisa nos dizer. Veja em Atos 16:31, que quando o evangelho foi pregado a um carcereiro que estava a tirar a sua vida num suicídio e for orientado a não fazê-lo, porque nenhum dos presos fugiu, em Atos 16:31, eles disseram àquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e o quê? E a sua casa. E riqueza de evangelho, quando vai se pregar o evangelho ao carcereiro, mas já se sabe que o evangelho de Jesus alcança aquele que ouve o evangelho e vai alcançar a casa. Veja o verso 32 de Atos 16. E pregaram a palavra de Deus a ele, Atos 16:32. E pregaram a palavra de Deus a ele e
a todos os da sua casa. Coisa magnífica, irmãos, é a expressão que eu tenho da certeza de que quando Cristo quer levar a presença dele a uma casa, a uma família, ele quer alcançar a casa toda. E não era tão somente com Maria que lhe deu a atenção que ele queria falar, mas ele ensinou muito, muito a Marta, a Lázaro e a todos daquela casa, daquela visita, sobre prioridade. O segundo ponto, já está na tela, me diz que Jesus pede que você abra a porta da sua casa para quem? Para ele entrar. Pastor, isso é bíblico? Ele é soberano, ele faz o que ele quiser, ele entra e sai de onde ele quiser. Lá no cenáculo ele entrou sem nem abrir a porta. É verdade. Mas eu estou falando de uma linguagem espiritual, irmãos, administrando a certeza de que Cristo espera de nós o volitivo, a vontade, a interação. É nesta relação que nasce o amor entre o homem e o seu Deus. Ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja a expressão, Carlos, querer. Se quiser vir após mim. Quando entendo esse querer, eu entendo então que Deus vai sempre nos dar as orientações, vai nos expor suas considerações, vai nos datar a sua lei e o seu mandamento. Isto, obviamente, enquanto o mandamento nos absolve ou nos condena, e a lei nos condena. Mas veja o que ele está dizendo sobre a sensibilidade de uma relação de amor com ele. Vejamos sua carta à igreja de Laodiceia. Se você quiser abrir, confira. Na sua carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,15, você verá o cuidado que o Espírito Santo tem ao narrar a importância que Jesus Cristo dá àqueles que precisam abrir a sua casa para que ele faça obra completa. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, diz que esses de Laodiceia são cristãos mornos, não são frios nem quentes, quem dera fossem. E diz mais, porque vocês são mornos. Apocalipse 3,16, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês. Você pensa que Deus não tem náuseas? Deus tem náuseas. O texto diz que tem. Quando penso nessa tristeza e nessa náusea de Deus, a pergunta é: o que pode mudar esta relação? Deixe a luz do céu entrar, deixe Jesus Cristo entrar. Em Apocalipse 3, o versículo 17, diz que esta geração de crentes tem uma visão errada sobre si mesmo. Eles pensam deles o que eles não são. Eles são, na verdade, uma fake news, uma falsa notícia, não é? Apocalipse 3,17 diz assim: dizes rico, dizem enriquecido, dizem não tem falta de nada, mas vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que terrível o raio-x de Deus. Hein, Sérgio Tinoco? Que terrível olhar do Senhor. Olhou para cada um deles e disse: vocês dizem uma coisa, vocês podem botar na internet que vocês são, vocês podem botar fotos de que vocês acham que são, mas eu olho o coração de vocês e digo: vocês não são o que vocês dizem, vocês não são o que vocês falam, vocês não são o que vocês dizem que são. O Senhor Jesus vai dizer assim, Apocalipse, ao versículo 18, Deus, eu tenho um plano melhor para vocês, do que vocês dizerem o que não são. Eu tenho um plano melhor para vocês. Eu quero fazer de vocês o que eu tenho projetado para vocês. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça as vergonhas da tua nudez. Unjas teus olhos com colírio, para que você o quê? Veja. Cego. Para cada doença do verso 17, Deus apresentou a cura, que é propósito dele. Aí você pergunta: o que isso tem a ver com Jesus entrar na minha casa? Tudo a ver. Apocalipse 3:20. Estou no mesmo texto. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei a ele, e com ele cearei, e ele o quê? Comigo. Que percepção de linguagem. Aqui, Danilo, figurativo, eu sei. Mas a linguagem do Evangelho é essa mesmo. Uma linguagem figurativa, ele está dizendo: se você permitir que a presença do meu Cristo, do Cristo da igreja, daquele candelabro de luz, entre no seu coração, ele vai iluminar toda a sua casa e toda a sua vida. E os planos que eu tenho, sabe, Paulo, para você, vão se cumprir. Você crê nisso? Diga amém. Que palavra poderosa Deus nos dá hoje, quando diz que passa para visitar as nossas casas. Irmãos, eu agradeço a Deus que Marta e Maria, sabe, Lázaro, não estavam ocupados a ponto, Vanderlei, de não receber Jesus. Aquela eu diria que é uma tarde ou uma noite, é um dia marcante na vida deles, eu não sei o horário em que a cena se dá, mas eles nunca esquecerão aquela aula, aquele encontro com o Mestre Jesus, que estabeleceu numa cena de um desvio de comportamento de prioridade,
uma prioridade espiritual, dizendo: só porque me receberam, vão ouvir, Vânia, uma verdade tão poderosa como eu trago a esta casa no dia de hoje. Uma lição que Marta e Maria nunca mais esqueceriam, porque passaram uma tarde, uma noite, um dia com Jesus. Reflita, meu irmão, em nome de Jesus, e eu pergunto: quem está batendo na porta de sua casa? Hoje, irmãos, as drogas estão batendo na porta das casas. Eu chorava com o Rodrigo ali espiritualmente um pouquinho. Rodrigo me dizia ali da nossa relação de pessoas com problemas do casamento. E nós estamos enfrentando muito isso agora, né, Rodrigo? Muito essa semana, só pela graça de Jesus, não é? Temos enfrentado essas lutas e ainda de outros lados, vindo aí setas terríveis contra o ministério da igreja. O que nós podemos fazer? Dizer ao Senhor: nós não abriremos a nossa porta para essas questões. Quando as drogas baterem a nossa porta, irmãos, fechamos as portas, ensinemos nossos filhos, vamos com instrução séria e segura. Hoje a imoralidade sexual bate a porta, quando não precisa entrar pela porta, entra direto pela TV, pelo computador, pelo celular, não é assim? Na revista, no aplicativo que você paga ou compra. Quantas vezes a nossa ideia de bater na porta ou entrar na casa está na proposta do gato de água, do gato de luz, do gato da TV. Gato da TV, eu não estou falando daquele desenho animado, não, você sabe o que eu estou falando. Misericórdia do Senhor sobre a vida da igreja, dos cristãos, os cristãos não se envolverem nessas questões, quando de fato, irmãos, há que se dizer que essas contas estão abusivas e absurdas, e nós temos que lutar com armas legais para mudar isto, mas não é fazendo gato e cometendo crime que se combate corrupção desse tamanho. Quantas vezes nós estamos hoje abrindo lugar para a fraude bate na porta, na mão de um advogado, ou de um contador obsceno ou corrupto, e nós abarcamos tal proposta. Irmãos, levante-se, não feche pactos com a fraude e com a corrupção, não deixe isso entrar na sua casa, porque quando isso entrar na sua casa, Jesus sai. O Deus que é santo não fica, Ele não pode honrar essa palavra que você fecha lá, e este compromisso, porque o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. E Jesus oferece dom gratuito, vida eterna. Ele não participa desse tipo de relação. Quando hoje pensamos na pessoa que você convida à sua casa, tenha cuidado com tudo aquilo que está batendo na porta de sua casa, não deixe entrar. E peça a Jesus: Senhor, quando o Senhor bater, venha com sua luz, venha com seu ensino. Marta e Maria receberam a Jesus, receberam pela porta da frente, e com os ouvidos abertos e com a mente aberta, estabeleceram as prioridades do reino de Deus para a sua casa e para a sua família. Como eu louvo a Jesus por aquela visita àquela família. Deixe Jesus visitar a sua casa, irmãos. Abra hoje ainda num culto doméstico, amanhã num culto doméstico, sexta-feira num culto doméstico. Abra a sua sala num culto doméstico para Jesus, que Ele vai estabelecer novas prioridades na sua família. Quando Jesus estiver sentado no seu sofá, falando nos seus lábios quem Ele é, falando nos lábios da mãe quem Ele é, Jesus vai estar na sua casa, glorificando o seu lar e estabelecendo novas prioridades. Mas em segundo lugar, eu quero correr porque o relógio ali vai contra nós, não é? Eu quero fazer a segunda consideração. Considere tudo que é necessário para o funcionamento equilibrado. A palavra equilibrado está correta lá, que está equilibrado no seu lar. Quando pensamos no funcionamento equilibrado do lar, o que você acha que tem que ter num lar? Antes de avançar aqui nos 2 pontos que eu vou colocar, já estão ali os 2 pontos, eu queria esboçar aqui um argumento. É extremamente errado um pregador ou um pastor subir ao púlpito e dizer que Marta é um tipo de mulher mundana e Maria um tipo de discípula de Jesus espiritual com os olhos voltados para o céu. Isso é errado. Por favor, não trate Maria por mundana, por favor, Maria por espiritual e Marta por mundana. Esta cena não é a do texto. Me perdoe qualquer pessoa que tenha feito isso com o texto. Jesus nunca desmereceu ou desdenhou o serviço cristão de Marta. Sua decência, sua honradez, sua capacidade de serviço, e sem servas como Marta, o reino de Deus é um desastre. Eu me lembro, irmãos, quando morando em Campos, morando debaixo dos terrenos da igreja, o filho do zelador da segunda igreja batista de Campos, meu pai, zelador único de uma igreja de quase 800 pessoas, que funcionava de domingo a domingo. Naquela época não tinha negócio de contratar 2, botar horário, viu, Anselmo? Não tinha nada disso. Uniforme, escala, era um zelador, um salário mínimo, e joga a família toda no pacote. E assim a gente serviu. Ninguém foi no CLT procurar direito nenhum, que o meu direito, meu privilégio era amar Jesus e servi-lo. Eu me lembro quando as pessoas morriam lá de madrugada, ligavam para a igreja, naquela época podia vir para a igreja, era uma norma. E às vezes o templo não tinha nem sido limpo do culto anterior, porque ia limpar de manhã, mas à noite ia chegar o corpo.
Eu lembro do papai passando nos pés da gente, meus filhos, vamos. Eu e meu irmão. Nós botávamos sapato, meio lá para 11h30, meia-noite, 1h da manhã, viu, Anselmo? Pegando polifrô, vassoura de pelo e tudo, varrendo a igreja, deixando tudo pronto para que nossos irmãos entrassem à casa de Deus com um serviço digno da casa do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Deus faz a obra, sabe, Carlos Biral? Com aqueles que servem mesmo. Sabe, aqueles que limpam banco, sabe, igual você, que eu vejo você catando lixo aí. Não pense que eu não vejo. Um doutor do nível dele. Doutor. Ele abre o lixo, bota lixo, amarra lixo, leva lixo. Não pense que Deus não está vendo o que está fazendo. Então, por favor, acabem com essa coisa suja, imunda, de dizer, uma tem a mente santa, outra promíscua, uma assim, outra espiritual. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que havia um ensino anterior, havia uma prioridade do Senhor, havia uma voz a ser ensinada, e ela vinha antes da ação. O que Jesus estava pedindo é, não vá servir sem compreender o seu serviço. Não vá agir sem entender a minha voz. O que Jesus está pedindo é, por favor, Marta, só tenha calma, eu quero lhe dar o sentido do que você faz. Aleluia! É mais do que lavar um prato, é mais do que botar um cozido, é mais do que passar uma roupa, é muito mais. Eu quero mostrar a você, Marta, o sentido do que você faz. É prioritário. E ela precisava ouvir isso. Quando eu entendo isso, então eu digo que há duas prioridades numa casa e faz uma casa funcionar, são duas. Primeiro, a palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus. Versículo de número 39. Maria, sua irmã, ficou sentada, está lá na tela, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Não adianta sair por aí, irmãos, arriscando fazer as coisas sem ser orientado pela palavra de Deus. Imunda e terrível coisa é. A motivação pode estar errada, a ação pode estar mal dirigida, não é? Até o serviço pode estar mal direcionado. O indivíduo tenta me dizer, vou dar uma ideia aqui, tenta me dizer que o indivíduo que não ouviu do Evangelho, não recebeu o Evangelho, vai a algum lugar e leva o Evangelho. O Evangelho não leva. Ele pode levar uma graça misericordiosa de Deus, ele pode levar uma revelação e uma manifestação natural de um Deus bondoso, mas a graça e o Evangelho não leva, por quê? Não foi alcançado pelo Evangelho. O que o Evangelho é? Jesus. O que o Evangelho diz? Todos pecaram, destituídos estão o quê? Na glória de Deus. E quando chego na Antártida, ou no Ártico, quando chego na Nova Zelândia, ou na Guiné, quando chego no Oiapoque ou no Chuí, e levo àquela pessoa uma mensagem do Evangelho, eu a levo, porque pelo Evangelho eu fui o quê? Alcançado, eu perdido, por Cristo resgatado, indo ao perdido para fazê-lo resgatado. O que é o Evangelho? Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, boas novas, isso é o Evangelho. Aí tem gente hoje que acredita, sem ouvir o que é prioritário. O Evangelho diz, não, fulano foi para a Antártida, para a Ártica, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e lá levou o Evangelho. O Evangelho que não levou. Ele pode ter levado atos de misericórdia, ele pode ter construído casas, ele pode ter ensinado coisas importantes, levou sua ciência, seu saber, mas veja, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é levar aquela pessoa a certeza de que ela precisa da graça de Jesus e da salvação pelo qual Cristo morreu. Porque Cristo veio buscar e salvar o quê? Pecadores. E eles serão irmãos, eles serão nossos irmãos e serão comunidade quando se tornarem o quê? Filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Tem muita gente que quer servir, mas sai antes da missão. A missão vem antes, a visão durante, a implementação depois. Corrija. Sente com Jesus primeiro. Deixe Jesus tocá-lo. Tem muito pai tentando transmitir graça para o filho, mas graça ainda não recebeu, porque não compreendeu o Evangelho, não consegue transmitir o Evangelho, não consegue implementar ações do Evangelho na sua casa. Antes de lavar os pratos, de prestar serviço, o quê? Sente primeiro. Ouça o Evangelho. Aí quando você crê no Evangelho, crê em Jesus, recebeu as boas novas de pecador perdido a pecador remido, você vai levar o Evangelho. A segunda coisa que vejo que Jesus fez naquela casa, ao dar a sua palavra a Maria, também nos ensinou a importância dos afazeres da casa. Está no verso 40, veja o verso 40. Não se faz uma casa sem os afazeres. Marta, porém, estava o quê? Ocupada com muito serviço. Era um serviço que podia ficar para depois, mas uma casa se faz com serviço.
Eu quero colocar duas expressões que eu entendo aconteceram naquela cena. Preste atenção, que se piscar, vai passar. Marta achava que a melhor maneira de servir ao Senhor era com sua excelente gastronomia. Maria escutava as palavras de Jesus, ansiosa pela salvação e pelo alimento que dos lábios de Jesus vinha. Marta desejava dar muito ao Senhor. Maria estava ali recebendo dele. Marta destacou-se por produtividade. Maria, naquele momento, estava na receptividade. Cada uma daquelas duas mulheres tinha uma incumbência e um dom especial da graça. Marta visava demonstrar seu amor por intermédio de um serviço especial à mesa. Mas naquele momento, não foi criticada pelo Senhor, mas foi orientada e exortada pelo Senhor, que no meio de todo aquele zelo de servir, ela não deveria se esquecer do mais importante. E o mais importante, Maria havia escolhido ouvir a instrução primeiro, ouvir o que o mestre tem a dizer. Eu quero colocar duas coisas para aqueles que têm esses comportamentos em sua casa. Primeiro, fique atento, atenção. O caráter de Marta facilmente cai no extremo do ativismo laborioso para o Senhor. Busca realização, santidade, boas obras, e só se realiza se estiver em atividade e em ação. Tenha cuidado. Muito ativismo pode muitas vezes desviar a sua santificação, o seu aprendizado e a sua confrontação até com suas ações mesmo. Muito cuidado. Muito ativismo muitas vezes não deixa você ouvir o que tem que ouvir. Agora fique atento. A natureza de Maria muitas vezes vai para outro extremo. A natureza de Maria pode cair no extremo do quietismo, não pietismo. Quietismo. Ficar muito quieto. Devoção inativa. Devoção da inércia, do cunho místico. Nada a fazer, só adorar. Cuidado. O que Jesus nos ensinou naquele encontro é que são duas as dimensões, as tarefas, a palavra, mas nunca as tarefas sem antes a instrução. Amém, irmãos? Tudo uma questão de prioridade. Qual é a prioridade da sua casa? Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos fazer a terceira e última consideração. O último ponto será já uma sentença, né? Terceira e última consideração, considere o que Jesus destaca como sendo importante para a sua casa. Eu quero perceber aqui o que Jesus fez ao destacar os níveis de importância, e aqui sim, estabelecida foi a prioridade. Número 1, está lá na tela, não acredite na ideia de que Jesus não se importa com o seu lar. Minha casa está um caos, eu trabalho, lavo prato, cozinho, passo, eu tiro, dinheiro, pago, nada vejo. Deus está vendo. Não acredite na ideia de que Jesus não se importa com sua casa e com seu lar. Versículo 40, Marta caiu na ideia e acreditou na ideia, ou vislumbrou a ideia de que o que ela estava fazendo e o sofrimento dela a Jesus não importava. Veja o que ela diz, versículo de número 40. Senhor, versículo 40, Senhor, não te importas? Voltando ao texto de Lucas, Senhor, não te importas que minha irmã fique me deixando sozinha? Deus se importa sim, Marta. Ele tem visto sua dor e ele parou para lhe dar uma grande lição espiritual sobre prioridades no reino de Deus. Número 2, não se inquiete quando Deus pede para você confiar. Se ele pediu para confiar, por favor, irmão Clébio, pare, respire. Ele pediu para você confiar, né, Vanderlei? Ele não pediu para você duvidar. O versículo 41 diz assim: você está preocupada, inquieta, agitada com muitas coisas. Não era tempo de inquietude, não era tempo de ansiedade. O Senhor pediu, Marta, na minha lista de prioridades. O primeiro passo, Vânia, confiar. Aprenda a confiar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu vou ler, os irmãos acompanham, Mateus 6, de 25 em diante, o sermão de Jesus à sua igreja nessa noite, o sermão mais lindo e conservador que eu conheço. Mas que palavra de Jesus para nós, inquietos como Marta, que achamos que nós podemos resolver, quando deveríamos esperar, ouvir e confiar. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto o que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu.
Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês? Olha a lista de valores e prioridades. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Deus tem prioridades, irmãos. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida, 1 milímetro, 1 centímetro à sua altura? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem o quê? Nem tecem. Imagina uma flor que o homem vem a produzir, nunca vai beirar a beleza de um lírio do campo. Contudo, diz a Bíblia, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vai vestir muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus tem suas prioridades. Em nome de Jesus, aprendamos quando abrimos a porta para Jesus, que Ele vai estabelecer as prioridades. Viu, Adenilson? Dê ouvidos, porque na lista de prioridades, o mais importante é Jesus. Terceira observação, está no outro slide. Identifique o que é prioridade. Coloquei lá, identifique o que é prioridade. Não fique em subjetividades, em falácias, em conversas tolas. Não, identifique o que é prioridade. Versículo 42, irmãos, do texto lido da relação Marta e Maria e Jesus. Todavia, disse Jesus a Marta, apenas uma, veja ali, uma é necessária. Está no versículo 42. E ao identificar a prioridade, eu vou à quarta observação, dedique-se a ela. Não adianta também saber e não fazer. A Angélica hoje deu aqui um show na direção, como sempre, e disse, a gente já ouviu muito EBD, muito sermão, falta o quê? Fazer. Não é aquele que diz, mas é aquele que faz a vontade de Deus, que é chamado filho de Deus. Tem muita gente que diz, mas não faz. No texto, aquela mulher foi dedicada e absolutamente dedicada à prioridade. Ela dedicou-se àquilo que ouviu, ela dedicou-se àquilo que recebeu. Sabia de Jesus que Maria ela escolheu a melhor parte. Em quarto lugar, eu termino, já não mais dando aqui considerações, mas uma sentença e a única direção do sermão para a sua vida. Na sua casa, Jesus precisa ser o centro de tudo e a palavra precisa ser prioridade. Irmão, se Jesus for o centro de tudo na sua casa e a palavra for prioritária, tudo vai mudar. Seus valores, seu senso de prioridade, suas intenções de agir e até de fazer o bem vão ser muito melhores do que você pensa ou acha, porque você vai ser guiado pelas prioridades de Jesus. A parte escolhida por Maria é, ao contrário do que naquele momento se dedicava a Marta, a parte boa, a parte necessária e a obrigação de todo cristão, nunca servir antes de ouvir, nunca agir sem ter tido instrução. Quando Jesus é o hóspede de uma casa, os moradores da casa devem considerar o que é mais sublime: Jesus, os seus ensinos, a sua palavra, pois o que Jesus trouxe para nós, irmãos, é eterno. E somente uma coisa é necessária: a eternidade que Cristo nos oferece aqui. Por isso, então, número 1, concluindo o sermão, invista seu tempo, número 1, volta lá, invista seu tempo em ouvir a palavra. Pare para ouvir os sermões da igreja, pare para ouvir a exposição da Escritura, pare na sua casa durante o dia ou a noite, para que a Escritura possa fluir no seu coração e as instruções de Jesus voltarem a ser o manual de sua conduta familiar. Não vá orientando você pela sua cabeça ou pelo seu guru da internet. Grande parte desses gurus da internet pouco sabem ou nada sabem do Evangelho de Deus. Eles seguem a sua cabeça e põem naqueles algoritmos as suas tendências para aumentar o seu número de seguidores. Mas vale dizer o que o povo quer ouvir do que o que precisa ser dito. Em nome de Jesus, invista seu tempo em ouvir a palavra. Veja o versículo 39. O versículo 39, quando o texto diz: estava Maria sentada aos pés do Senhor. Está lá, ó, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Estava lá, sentada aos pés do Senhor, ouvindo. Deuteronômio 6,7, antiga instrução da lei mosaica, Deuteronômio 6,7, o próprio Moisés, a instrução de Moisés ao povo: pegue a palavra do Senhor, que hoje te ordeno, ensina aos seus filhos, conversa sobre a palavra de Deus com eles, quando estiver sentado em casa,
Deuteronômio 6:7. Que ensino? Maria entendeu. Se a palavra vai sair, eu me sento para ouvir. Segunda observação, faça da palavra de Deus a sua o quê? A sua prioridade. Pode colocar a segunda agora. Faça da palavra de Deus a sua prioridade. Nós temos que fazer escolhas, irmãos. E nossas escolhas serão boas ou ruins. Nós vamos acertar ou nos arrepender das decisões que tomamos. Mas nós temos que fazer decisões. Josué 24:15. Escolham hoje a quem servir. Josué e o povo não tinham opção. Tinha que decidir, tinha que escolher. É um projeto de Deus para a família. Quem não decide fica em cima do muro, está perdido. Mateus capítulo 6, verso 24, Lucas 16, verso 13. Ninguém pode servir a quem? A dois senhores. Ou serve a um, ou serve a outro. Irmãos, é tempo de decisão. Quando diz o evangelista Lucas, do verso 42, que Maria escolheu a boa parte, é porque o tempo todo vamos escolher entre ativismo e serviço, entre adoração, ensino e unção para servir. Há uma absurda e absoluta diferença. Que Deus nos ajude a fazermos escolhas como fizeram Josué, como nos ensinaram o Senhor Jesus em Lucas 16, 13 ou Mateus 6, 24. Mas acima de tudo, que em nossa lista de prioridades, que em nossa casa as nossas escolhas sejam Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Se não temos ideia do que Jesus disse, façamos ideia. Se não compreendemos o que ele disse, peçamos e suplicamos ao Espírito a compreensão, porque Deus nos deu sua lista de prioridades. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Ponto 3, eu termino, é a última parte. Dê prioridade ao que é eterno. Existe o que é passageiro, existe o que é fugaz, existe o que é eterno. Naquele momento, naquele dia, Maria se sentou aos pés do que é eterno. Ela não vislumbrou joias, ouro, elogios, porque se fosse para elogios, é provável que Marta ganhasse muito mais. Pela comida gostosa, pelo azeite saboroso, pelo vinho servido, pelos pratos esmeirados. Mas ela decidiu sentar-se aos pés para ouvir aquilo que é eterno. Neste momento, então, me lembro do apóstolo Pedro, quando a multidão comeu do pão e comeu, quando a multidão bebeu do vinho e bebeu, quando a multidão comeu da multiplicação e comeu, mas quando agora insistiram com mais comida e bebida, e não houve mais milagres, e não houve mais comida, a multidão foi se indo, foi esvaziando a multidão, até que ficaram só os 12, Evangelho de João, capítulo 6, e olhando nos olhos dos 12, vendo que ainda estavam procurando mais comida, milagres, comida e multiplicação, é o social para matar a fome, mas o Espírito nada. Jesus Cristo disse: querem ir? Podem ir. Hoje o milagre é outro. Eu quero conhecer os que conversam, veneram e são movidos pela eternidade. Quereis vós ir também? Pedro disse: jamais, Senhor, jamais. Só tu tens as palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Vocês querem ir também, Senhor? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não troque, irmãos, a campanha da eternidade por um pão que pode matar a fome, mas pode jogar tanto o corpo quanto o pão e quanto o homem no inferno. Irmãos, eu troco o pão da vida, daqui, pelo pão da vida, pelo pão do céu, pelas palavras de vida eterna. Se meu Deus quiser me instruir por um dia inteiro de jejum, não trocarei as palavras do meu mestre, jejuando e ouvindo os seus ensinos, porque seus ensinos levam meu corpo, levam minha alma, levam minha vida para a eternidade, porque as palavras do meu Jesus são palavras de vida eterna. Que Cristo nos alimente com suas palavras, que Cristo nos alimente com o seu ensino, e celebremos a Deus que nos instruiu nessa noite em pelo menos 4 direções. Vamos repetir as direções, só para você recapitular comigo, nós vamos orar encerrando este ensino. Pode colocar o último slide, por gentileza. 4 coisas aprendemos aqui. Primeira, vamos lembrar? Considere com cuidado quem você recebe. Não abra sua casa para qualquer pessoa. Sabe, irmãos, ore. Especialmente pais que têm filhos, que estão na fase de namoro e relacionamento, muito cuidado. Converse com seus filhos, com os relacionamentos que eles têm. Converse com sua esposa, converse com seu marido sobre as companhias que traz para dentro de casa.
Porque dependendo de quem entrar, meus irmãos, a desgraça senta, entra, faz lugar e destrói a casa. Que Deus tenha misericórdia. Chame Jesus, Jesus, todos os dias, para estar dentro da sua casa. Segundo aspecto, considere tudo que é necessário para o funcionamento equilibrado do seu lar. Não pense que o lar de vocês vai funcionar somente ali e todo dia lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Não, você vai ler a Bíblia, vai se instruir e vai levantar com as instruções de Deus para agir. Porque com sabedoria, o ensino e a palavra nos capacitam para agir e para fazer tudo aquilo que o nosso lar precisa ter para funcionar. Amém, irmãos? O evangelho que ouço, o ensino que ouço, eu capturo e eu vivo. Quando lavo louça, limpo o jardim, não é? Arrumo a casa, corto lá o pelo do cachorro, faço qualquer coisa. Tudo para a glória do Senhor. Mas primeiro, eu fui instruído para que as minhas ações possam ser motivadoras na relação do meu lar. Terceiro, considero que Jesus destaca como sendo o quê? Importante. O que Jesus diz, o ensino de Jesus e a palavra de Jesus é na nossa casa, prioritário. Por favor, não troque o ensino de Jesus e o valor de Jesus, as palavras de Jesus, por aquilo que tem prioridade. Em tempo hoje de eleições, as pessoas estão trocando Jesus, muitas vezes pelo seu candidato ou pelo seu partido. Eu vou dizer uma coisa para você, vai dar ruim. Irmãos, nós não somos desse mundo. Um dia perguntaram para mim, pastor, e política e eleição? No Brasil ficou fácil, nem democrata nem republicano. Perguntaram, como o senhor faz? Eu digo, voto útil. Eu voto no útil, na decisão final, e na hora eu decido. Aí disse, por quê? Eu falei, meus irmãos, vamos pensar nas opções, o Messias e a besta, né? Vou fazer o quê? Jesus, eu vou servir a Jesus. Eu fico com o rei dos reis, o dono desse mundo. E quem assumir o poder, que governe debaixo da mão de Deus, porque a mão do Senhor vai pesar. Nós não somos desse mundo. Meu reino não é o quê? Deste mundo. Eu estou aqui para servir. Eu vou honrar todas as autoridades, quem quer que seja. Mas eu não vou trocar o evangelho de Jesus, irmãos, por questiúnculas na internet, com minha família, pai brigando com o filho. Oh, meu Deus. Quem é que governa a sua vida, filho? Eu tenho Jesus assentado, irmãos, num alto e sublime trono. E é o reinado dele, o cetro dele, que estão sobre a minha vida. Amém, irmãos? Cuidado com tudo que vem aí pela frente. Deixe Jesus com o cetro dele. E sua coroa tem um nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por fim, na sua casa, Jesus precisa ser o centro de tudo. E a palavra precisa ser o quê? Prioridade.